Considere as informações a seguir apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a cidade de Campinas. População estimada em 2018, 1.194.094 pessoas. População no último censo, 1.080.113 pessoas. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que a população estimada em 2018, comparada com a população estimada no censo de 2010, olha só, 2018, em relação a 2010, cresceu em aproximadamente. Meus queridos, olha só que interessante. Ele usa o termo aproximadamente. Então nós vamos fazer o seguinte, em vez de trabalhar 1.194.094, vamos ignorar esse 0,94 e vamos ignorar esse 113, que não vai fazer diferença nenhuma. Como ele quer, queridos, em relação a 2010, então esse 1.080 representará 100%, ok? O aumento, que é a pergunta dele, cresceu, correto? Ou aumento, de 1.080 para 1.194, dá um aumento de 114. Ah, professor, e aí você faz o quê? Ah, só isso? Exatamente isso. Multiplique em cruz. Então vai ficar 11.400 dividido por 1.080, que dá 10,5%. E 10,5%, meus queridos, 10,5% está mais próximo de quê? De 11%. Portanto, alternativa E. Considere a seguinte informação apresentada pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, em 20 de novembro de 2018. O aumento no preço do tomate foi o grande destaque na análise das hortaliças nas principais centrais de abastecimento do país. Desta vez, a elevação foi unânime e teve percentuais significativos, com maior alta de 145% em Vitória, seguida de 127% em Goiânia e 105% em Belo Horizonte. Supondo que, em Vitória, após essa informação, o tomate estivesse sendo vendido ao preço de R$ 3,92. É correto afirmar que nesse preço, com base na informação dada, estaria embutido um aumento de... Meu querido, ele está dizendo que em Vitória foi vendido por R$ 3,92%. Ok? Olha só que coisa interessante. Vamos entender comigo. R$ 3,92 é o preço do tomate, entenda bem isso. O tomate vai sendo vendido ao preço de R$ 3,92. Só que ele diz isso em Vitória. Em Vitória, a maior alta foi de 145%. Ok, queridos? Em Vitória foi de 145%. O preço normal do tomate é 100%. Como teve uma alta de 145%, esse R$ 3,92 vai ser então quanto? 245%. Ok? A pergunta dela a pergunta deles é correto afirmar que nesse preço estaria embutido um aumento de... Vocês estão entendendo, queridos, que houve uma alta de 145%, então nós queremos saber o preço normal. Aqui, vamos achar o preço do tomate normal, por enquanto. Ah, professor, você vai achar o preço normal? Exatamente isso. Então, quando eu multiplicar em cruz, novamente, você vai dividir nada mais, nada menos, queridos, que 392 por 245. Multiplicando em cruz deu 392, que dividido por 245 dá R$1,60. Mas a pergunta, querido, não é o preço do tomate quanto era. Olha só a pergunta.
É correto afirmar que, com base na informação, que estaria embutido um aumentado de, ok? Ah, professor, então estava sendo vendido a R$ 3,92 e o preço do tomate normal era R$ 1,60. Significa que o aumento foi de R$ 2,32, que está na alternativa bola. No ano de 2017, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que no Brasil, para cada pessoa obesa, há 4 pessoas não obesas. Isso nos leva corretamente a afirmar que na época da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a razão entre o número de brasileiros obesos e o número total de brasileiros, entenda bem isso, meus queridos, para cada pessoa obesa, há 4 pessoas não obesas. Então, a razão, ó, obesas e não obesas. E não obesas. Enquanto tiver uma pessoa obesa, tem 4 não obesas. Mas a razão não é entre obesas e não obesas. Ah, professor, então ele quer saber a razão entre o número de obesos e o total. Ah, professor. Meu querido, então veja bem, eu tenho uma parte de obeso, 4 partes de não obeso. Uma parte mais 4 partes dá um total de 5 partes. Então a razão só pode ser uma em 5, que está na alternativa C. Jair, Fernanda e Maria nasceram no mesmo dia e mês. Há 15 anos, Jair tinha o dobro da idade de Fernanda e Maria tinha 1/8 da idade de Fernanda. Meus queridos, vamos fazer o rascunho aqui, ó. Jair, Fernanda e Maria, ok? Vamos comigo aqui, ó. O Jair, isso tudo em relação ao passado, ó, há 15 anos. Jair tinha o dobro de Fernanda. Jair tinha o dobro de Fernanda, ok? Então, Jair, vamos escrever aqui, ó, só pra gente entender. Jair, o dobro de Fer. Vamos colocar o dobro de Fer, ok? E Maria, 1/8 da Fer. A Maria, 1/8 da Fer. Então, meus queridos, quem é o meu referencial? Se o Jair depende da Fernanda e a Maria também depende da Fernanda, o meu referencial é Fernanda. Ah, professor, então Jair, vamos só chamar de J, Fernanda e Maria. Quando eu tenho um problema de fração com referencial, e o meu referencial é a Fernanda fica com o denominador. Quem que é o único denominador que eu tenho, professor? É 8. Ah, então você vai falar que a Fernanda tem 8 partes. Exatamente isso. O Jair tem o dobro da Fernanda. Qual é o dobro de 8? 16. A Maria tem 1/8, então, da Fernanda. 8 por 8 dá 1 vezes 1, 1. Então, a Maria tem uma parte. Professor, o que aconteceu com a fração? Desapareceu. Amém, glória a Deus. Então, vamos continuar comigo aqui. Só que tudo isso aqui, queridos, foi há 15 anos, ok? Quer dizer, hoje, olha como eles usam o trocadilho. Hoje, a média das 3 pessoas é 40 anos. Então, há 15 anos atrás era 16, 8 e 1. E hoje? Ah, então você vai atualizar, né, professor? Você vai colocar 15 anos na frente de cada um deles. Exatamente isso. Agora eu encontrei hoje. Ok?
Ele diz que a média dessas três pessoas é igual a 40. Queridos, vou voltar só um pouquinho aqui, só para vocês entenderem. Vou dizer aqui, ó, a média dessas três pessoas é igual a 40. Quando eu tenho média, eu gero soma. A soma dessas três pessoas vai ser 40 vezes 3, 120. Então, a soma das três é 120. Então, vamos somar as três aqui? 16p mais 15, mais 8p mais 15, mais 1p mais 15, tudo isso é igual a 120. Então, 16 com mais 8, 24, com mais 1, 25. Então, 25 partes, mais 15, 15, 15 dá 45. Tudo isso 120. 25 partes é igual a 120 menos 45. Então, essas 25 partes vai ser igual a 75. 75 dividido por 25 é igual a 3. A idade atual de Jair. Então, Jair tem quantas partes, queridos, hoje? 16 partes mais 15. Então, vai ficar 16 vezes 3 mais 15. 48 mais 15, 63. Então, a idade do Jair, 63 anos, e 63 anos está na alternativa E. Suponha que nos últimos 20 anos uma universidade publicou rigorosamente a cada 2 anos editais para a contratação de um profissional para a área A, cada 3 anos editais para a contratação de um profissional para a área B e a cada 18 meses editais para a contratação de um profissional para a área C. Se no ano de 2018 essa unidade publicou os 3 editais e já contratou os profissionais, então o número de profissionais contratados todas as vezes em que os 3 editais foram publicados em um mesmo ano, desde o ano 2000 até o ano de 2018, é igual a... Meu querido, o edital A, ele é publicado, o quê? De 2 em 2 anos. Ah, professor, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. O edital B, de 3 em 3 anos. E o edital C, de 18 em 18 meses. E 18 meses dá 1 ano e meio, 1,5 anos. Olha só que interessante, queridos. Não é comum os editais serem publicados juntos, mas aconteceu uma coisa interessante. No ano de 2018, os 3 foram publicados simultaneamente. Então, o evento se repetiu para os 3. Quando o evento se repete para os 3, ocorreu um ponto comum aqui. Ok, queridos? E aí ele fala assim, o número de profissionais contratados todas as vezes em que os 3 editais forem publicados em um mesmo ano, ou seja, quando voltará a ser comum de novo. Ou seja, queridos, quando ocorrer o ponto comum, o evento se repetir, o problema é do quê? De MMC. E nós vamos fazer o MMC de quem, professor? De 2, de 3 e de 1,5. Professor, mas eu nunca fiz MMC com vírgula, cara. Nunca fiz. É simples, meu caro. O Odson iguala as casas, ó. Pronto, todos eles têm uma casa depois da vírgula, você corta a vírgula. Ok? Pronto, ficou quem? Ficou 20, 30 e 15. Por 2, dá 10, dá 15 e dá 15. Por 2, dá 5, dá 15 e dá 15. Por 3, dá 5, 5 e 5. E por 5,
1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Só que, queridos, não é divisão que você cortou a vírgula e sumiu. Volta a vírgula aqui. Ah, professor, então ficou 6 anos. Isso, de 6 em 6 anos. Ok? Bom, a pergunta é, todas as vezes em que os 3 editais foram publicados, desde o ano 2000 até 2018. De 2000 até 2018, são quantos anos, queridos? São 18 anos, ok? De 2018 a 2018 são 18 anos. Como é de 6 em 6 anos, ocorreu por 3 vezes isso. Ok, meus queridos? Ocorreu por quantas vezes? Por 3. Cuidado aqui. Por que eu quero que você tome muito cuidado? Porque, na verdade, 2000 também aconteceu. Então, eu prefiro que você tome um pouco de cuidado aqui. Tá? Na verdade, vamos fazer aqui de vermelho para você entender. Olha que lindo. Vou fazer aqui, ó. Retroativo para você entender, ó. Aconteceu em 2018. Aconteceu em 2012. Aconteceu em 2006. E aconteceu em 2000. Ah, professor, aconteceu por 4 vezes. Exatamente isso, meus queridos. Aconteceu por 4 vezes. Como cada vez foram contratados 3, deu um total de 12 funcionários, que está na alternativa B. Mas, professor, como é que eu faria se fosse direto? Era simples, meu querido. De 2000 para 2018, são 18 anos aqui que você tem que tomar um cuidado. Se você fosse fazer aqui, ó, 18 dividido por 6, ocorreu 3 vezes. Só que ocorreu 3 intervalos. Como o ano 2000 entra, você tem que vir e somar mais um. Ah, então vai ocorrer por 4 vezes, exato. E aí, 4 vezes 3. Professor, explica de novo. Por que você somou mais um mesmo? Eu somei mais um, querido, porque são 3 intervalos depois do ano 2000. Só que como 2000 aconteceu, eu somo mais ele. Por isso seria 4 vezes. 4 vezes 3 dá 12. Você poderia fazer dessa maneira, ou dessa chegaria no 12, sem sombra de variação. Vamos para mais uma, meus queridos. Um reservatório com formato interno de paralelepípedo retangular, com 3 metros de altura, está com 12,6 metros cúbicos de área, o que corresponde a 3/5 de seu volume máximo. Entenda bem isso, queridos. Ele está com 3/5. Quando é uma fração só, você pode fazer um desenho tranquilinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está com quantas partes? Com 3, professor. 3 num total de 5. Então, essas 3 partes aqui, o texto diz que valem 12,6. Então, meus queridos, se eu pegar 12,6 e dividir por 3, dá 4,2. Logo, como tem 5 partes, 4,2 vezes 5 dá 21 metros cúbicos. Professor, o que você encontrou? 21 metros cúbicos é o volume total desse paralelepípedo, ok? Agora, olha só que lindo. Sabendo que a diferença entre as medidas das arestas da base desse reservatório é de 1,5 metro, primeiro vamos relembrar. Toda vez que for um cubo, um paralelepípedo reto retângulo ou um prisma, o volume é o produto das 3 dimensões. O volume é o produto das 3 dimensões. Quem são as dimensões, professor? Comprimento vezes largura vezes altura. Ok? Ele fala que as medidas das arestas da base, tá certo? A base é o comprimento e a largura, tem diferença de 1,5 metros. Então eu vou falar que o meu comprimento, olha só que lindo, eu vou chamar meu comprimento de x, tanto faz aqui, ó, x. Se tem a diferença de 1,5, a minha largura vai ser x mais 1,5
E o texto já tinha dado que a altura foi de 3 metros. Ah, professor, então você vai falar para mim que x vezes x mais 1,5 vezes 3, tudo isso é igual a 21. Se eu pegar esse 3 e passar dividindo, vai ficar então x vezes x mais 1,5. Esse 3 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. E quando eu dividir, então vai ficar 21 dividido por 3. Então vai ficar aqui x vezes x mais 1,5 e 21 dividido por 3 é igual a 7. Agora, queridos, se eu fizer a distributiva, cai numa equação de segundo grau. Não é legal. É mais fácil eu pensar dois números que multiplicado de 7, já que é um número pequeno, cuja diferença é 1,5. Ah, professor, aí fica fácil, né, meu querido? Olha lá, em vez de perder tempo com a equação de segundo grau, se eu chamar o x de 2, 2 mais 1,5, tudo isso aqui vai dar, professor, vai dar 3,5. E 2 vezes 3,5 dá quanto? Dá 7. Pronto, meus queridos, acabamos de encontrar quem são o comprimento e a largura. E aí, meus queridos, se eu fizer as dimensões, ele quer saber o perímetro. Vamos colocar aqui. Uma medida é 2 e a outra é 1,5, então pode ser 2, 3,5 e 3,5. Portanto, o meu perímetro vai ser 2 mais 3,5 dá 5,5. Como eu tenho outro 2 e outro 3,5, eu multiplico por 2 e o meu perímetro, então, será de 11 metros. E 11 metros está na alternativa A. Mais uma, meus queridos. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, escreveram números inteiros com 3 algarismos que foram todos distribuídos a pessoas que participariam do sorteio de 2 desses números. Sabendo-se que cada pessoa recebeu apenas um desses números, a probabilidade de serem sorteados a pessoa com número par e iniciado por 5, e com número par e com o elemento da dezena igual a 5. Bom, vamos por parte aqui. Ele não falou que é distinto, então ele pode se repetir. Se são 3 algarismos, vamos fazer 3 risquinhos. Ok? 3 risquinhos. Vamos fazer a primeira solução. Ele quer que seja um número par iniciado por 5. Bom, para ser par, tem que terminar em 2, em 4 ou em 6. Então eu tenho, lembrando quem está em cima aqui são as possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades disso acontecer. Ok? Ele diz que o primeiro, então eu só tenho uma chance de ser o 5, só tenho uma possibilidade. Como não diz que são distintos, então aqui eu vou ter um total de 6 possibilidades. Quem poderia entrar aqui? Todos. Pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5 e pode ser o 6. Então eu tenho um total de 6 possibilidades. E entre eles é a multiplicação. Então eu tenho um total aqui, nesse primeiro momento, de 18 possibilidades. Ok? Então eu tenho 18 possibilidades do número ser par e iniciado por 5. A segunda, queridos, é que o número seja par e com o elemento da dezena igual a 5. Então vamos fazer aqui, ó. Ah, professor, que coisa linda isso. Bom, para ser par, mesma coisa, ou 2, ou 4, ou 6. Então eu tenho 3 possibilidades. Ok, queridos? Ele quer que o número da dezena, que é o do meio, seja 5, então eu tenho uma possibilidade disso acontecer. De ser o 5, eu tenho apenas uma possibilidade. Ok? E agora, queridos, eu tenho aqui, entenda bem o que está acontecendo. Professor, e aqui, o que vai acontecer? Como o número 5 está aqui, aqui eu tenho quantas possibilidades?
eu tenho a possibilidade de ser o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 6, porque o 5 já está na dezena. Então aqui eu tenho 5 possibilidades, ok? Porque ele quer que o 5 esteja na dezena, então eu só tenho 5 possibilidades, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 6. Portanto, eu terei 15 possibilidades. Ok, meus queridos? Então, pronto. Como é E, eu vou somar. Mas vamos lá. Como ele fala em probabilidade, o total de possibilidades seria o quê? Ah, professor, o total de possibilidades, como eu tenho 6 números, eu tenho 6 possibilidades na primeira, 6 na segunda e 6 na terceira. Então, o total de possibilidades são 216. Então, a probabilidade de ser um número par iniciado por 5 é 18 chances em 216. Ok? Se eu simplificar em cima e embaixo por 3, vai dar 6 por 72. Agora, a segunda chance é dele ser um número par com elemento da dezena 5. Queridos, ele só quer o elemento da dezena ser 5, por isso que ficou 15 possibilidades. Então, são 15 possibilidades. 15 possibilidades num total de 216. Se eu simplificar embaixo e em cima por 3, eu vou ter 5 chances em 72. O E representa mais. Portanto, queridos, eu vou ter 6 chances em 72, mais 5 chances em 72. 6 mais 5, então eu vou ter 11 chances em 72, que está na alternativa D. O desvio padrão dos valores 2, 6, 4, 3 e 5 é aproximadamente. Bom, para nós encontrarmos o desvio padrão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a média. Primeiro passo, eu vou calcular a média desses números. O primeiro passo é a média, professor. Exatamente. Então, a média desses números, a média será igual a 2, mais 6, mais 4, mais 3, mais 5, dividido por 5, porque são 5 números. Então, 2 com 6, 8, 12, 15, 20, dividido por 5, a média deu 4. Agora, queridos, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a média e vou subtrair de cada um desses elementos. A média menos o primeiro elemento, que deu 2, e eleva ao quadrado, que dá 4. Depois, eu vou pegar 4 menos o segundo elemento, que dá menos 2, e vou elevar ao quadrado, que também dá 4. Estou calculando o desvio aqui, tá bom? Desvio médio. Agora eu vou pegar o terceiro número, que é 4, menos 4, que dá 0, elevado ao quadrado, que dá 0. Agora eu vou pegar, vou fazer para cá, ó. Eu vou pegar o número 3, 3 não, fazendo pela média, 4, que subtraído de 3 dá 1, que elevado ao quadrado dá 1. E agora eu vou pegar 4, vou subtrair de 5, que dá menos 1, vou elevar ao quadrado, que dá 1. Ok, meus queridos? E agora, o que acontece? Eu vou somar todos esses elementos. 4 mais 4 dá 8, com mais 1, 9, com mais 1, 10. Então, eu vou encontrar um total de 10. Ok, meus queridos? Vem para mim aqui, ó. Então, a variância vai ser nada mais, nada menos que a somatória desses desvios, que deu 10, dividido pela quantidade que foi somada a 5. Então, a minha variância seria igual a 2. Professor, mas ele não quer a variância.
Eu sei, meus queridos, para eu encontrar o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ah, então é desvio padrão é raiz quadrada da variância. Como a variância é 2, o desvio padrão é raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 dá 1,41. E 1,41 está na alternativa D. Considere média, moda e mediana, respectivamente, e assinale a alternativa que contém a relação entre essas medidas por uma distribuição assimétrica negativa. Queridos, se fosse simétrica, você poderia dizer que média é igual a mediana, que é igual a moda. Se fosse simétrica. Mas ele está querendo uma assimétrica negativa. Para ser uma assimétrica negativa, ok? Assimétrica negativa, a média tem que ser menor que a mediana, que tem que ser menor que a moda. Essa aqui é a assimétrica negativa. Professor, me fala uma coisa, se fosse para ser assimétrica positiva, fosse para ser positiva, meu querido, você vai fazer inversão. Ou seja, a moda seria maior que a mediana, que seria maior que a média. Isso aqui seria a assimétrica positiva. Mas ele não quer, professor. Eu sei, meus queridos, eu só estou te explicando o que está acontecendo. Para nós aqui, ele quer a assimétrica negativa, e a assimétrica negativa, média, ela é menor que a mediana, que ela é menor que a moda, que está na alternativa bola. E aí, meu querido, acabamos mais uma questão e vamos para a última questão da prova, questão de número 20. Última questão. Vem para mim aqui. O gráfico apresenta a distribuição do salário dos funcionários de um escritório. Sabemos que em cada classe a distribuição de salários é uniforme. 30% dos salários mais baixos desse grupo variam de 900 até qual? Olha só que interessante, meus queridos. Primeiro vamos entender uma coisa extremamente importante aqui. Nós podemos dizer o seguinte, que de 900 a 1.500 até 1.500 já são 15%. Tá pronto aqui. Então vamos colocar aqui, ó, de 900 até 1.500 já são 15%. Ok? Que de 1.500 até 2.100 são 32%. Queridos, onde nós queremos mexer está exatamente aqui, ó. Por quê? Porque, veja bem, eu só quero pegar 15% desses 32%. Eu não quero pegar tudo, porque 15% eu já tenho aqui. Ah, professor, como ele quer só 30%, então desse aqui, ó, desse aqui eu vou precisar de quantos por cento dele só? Ah, você vai precisar só de 15, exatamente. Então nós vamos trabalhar aqui para você entender, ó. Qual é a variação de 1.500 para 2.100? De 1.500 para 2.100, professor, dá R$600. R$600 representa, então, 32%. Mas quantos por cento eu quero? Ah, eu só quero 15, então 15%. X. Fazendo essa continha, querido, 600 vezes 15 dá 9.000. 9.000 dividido por 32. E 9.000 dividido por 32 dá 281,25. Agora, olha que louco. Dessa parte de baixo, que é onde eu anotei aqui, ó, eu só quero, então, 15%, que vale quanto? Então, a variação? 281,25. Ah, professor, então como você vai pegar? Ah, então você vai pegar agora
Os 15% é o 1.500 que tinha chego aqui, então você vai pegar 1.500, que é esse aqui, que é os 15%, mais 281,25. E isso dá 1.781,25. E 1.781,25 está na alternativa C. Tá aí, meu querido, uma prova de nível superior, uma prova bonita. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeo todos os dias. Um grande abraço, até a próxima, valeu!